Bom dia, a graça e a paz de Jesus a todos e todas. Deixa eu me ajustar aqui, com licença. É uma alegria estar aqui celebrando com vocês e ter atendido esse convite tão generoso, carinhoso, amoroso do Sérgio. Eu já fui coberto de muitos afetos nos poucos instantes em que estava aqui antes de começarmos a nossa celebração, conversando com algumas pessoas. Oportunidade de rever, reencontrar. A comunidade de Jesus, embora eu acredite, seja a primeira vez que eu participo de uma celebração, ela faz parte de mim, ela me penetra, me atravessa. Por muitas relações, muitos amigos, amigas, irmãos, muita história, como o Sérgio contou. E eu lembrei, enquanto você falava, Sérgio, de 81 para cá, quanto tempo já vai isso? 41 anos. 41. Eu lembrei, pensei, me veio essa imagem que a nossa vida, a nossa história, a gente vai tocando rápido, vai vivendo, né? Vai fazendo a vida e de vez em quando na nossa vida dá um apagão. Apaga tudo, fica tudo escuro, a gente não enxerga nada. E nessa hora do apagão, parece que algumas velas ficam acesas. Uma lá longe, uma mais aqui perto. São luzes que Deus diz assim, olha, você não está sozinho. E o Sérgio é uma dessas velas que em alguns apagões da minha vida eu lembro, tem o Sérgio. Tem alguns irmãos e irmãs, mas você é uma vela que fica. E eu agradeço muito a existência da comunidade de Jesus e tudo quanto a comunidade faz parte da minha vida, mesmo eu não estando tão presente. Eu não diria que vou pregar um sermão, acho que vou compartilhar algumas leituras que tenho feito do Evangelho nesses últimos tempos, nesses últimos meses. Por alguma razão, o meu coração foi capturado pela ideia do discipulado. Esse conceito, essa ideia ou essa realidade do discipulado que é o nosso chamado. O chamado para o discipulado no sentido de fazermos o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Esse ir atrás de Jesus. E esta primeira referência para mim é Mateus capítulo 16, quando Jesus repreende Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. E depois ele diz logo em seguida, quem quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esta intuição, ou percepção, ou discernimento de que a nossa relação com Jesus é a nossa posição com Jesus, ou diante de Jesus, é estar atrás de Jesus. Há muita gente em volta de Jesus, há gente inclusive na frente de Jesus, ou à frente de Jesus, e para todo mundo que estiver circulante ao redor de Jesus, Jesus vai dizer, para trás de mim. O lugar certo de você estar na relação comigo é atrás de mim. E colocar-se no segmento de Jesus. Essa noção de seguir a Jesus, estar no segmento de Jesus, me levou nos últimos dias a Maria Madalena, como sendo essa mulher que pode ser uma referência ou um paradigma de seguimento de Jesus. Isto é, se nós seguirmos os passos de Maria Madalena, nós estaremos também seguindo Jesus de certa maneira, porque uma das maneiras de seguirmos a Jesus é seguindo pessoas que seguem a Jesus. Porque de vez em quando, inclusive, Jesus desaparece. De vez em quando, inclusive, Jesus desaparece. Aí a gente segue quem está seguindo Jesus.
O Paulo apóstolo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes a gente não vê Cristo, mas a gente vê o Paulo. Às vezes a gente não vê Cristo, mas a gente vê o Osmar. A gente não vê Cristo, mas vê o Sérgio. Às vezes não vê Cristo, mas vê o Alex. A gente não vê Cristo, mas vê a Maria Madalena. Então eu falei, vou seguir os passos dessa mulher aí. O que é essa Maria Madalena? Primeiro, um registro de que Maria Madalena passou para a história como uma prostituta convertida. E não tem nada a ver, isso é coisa do século VI, o Papa Gregório foi que inventou essa confusão com Maria Madalena. Outras pessoas já dizem que Maria Madalena é, na verdade, Maria, irmã de Lázaro. Também não tem nada a ver. Maria Madalena é Maria Madalena. O que a Bíblia fala a respeito dela é que dela foram expulsos 7 demônios. Jesus expulsou 7 demônios. Sendo 7, se você se recorda, o número da perfeição. 7 então ela era uma mulher plenamente, absolutamente demonizada. O que significa que o encontro dela com Jesus é paradigmático para nós. Ele é uma referência para nós. Maria Madalena é um arquétipo de transformação. Ela se encontra com Jesus, ou é encontrada por ele, e Jesus a transforma. Ou no encontro com Jesus, ela é plena e absolutamente transformada. Ela se coloca no segmento de Jesus. Se coloca no segmento de Jesus, eu estou fazendo referência a Lucas 8, que diz que na comunidade de Jesus, ali os 12 seguiam Jesus. A multidão seguia Jesus, mas 12 seguiam Jesus, e entre os 12, 3 mulheres, Susana, Joana e Maria Madalena. Nós estamos acostumados a falar do triângulo masculino, que é Pedro, Tiago e João, mas há um triângulo feminino, Joana, Susana e Maria Madalena. Elas, inclusive, sustentam a obra de Jesus e os seus discípulos com os seus bens, com as suas finanças. Então, se você percebe as estações do caminho aí do segmento de Jesus, você vai encontrar o encontro com Jesus, a transformação, a libertação, a comunhão na comunidade ao redor do Cristo, a consagração, que é a dedicação dos bens para sustentar o ministério de Jesus e a comunidade de Jesus. E essa mulher vai seguindo a Jesus até que nós a encontramos no túmulo de Jesus, e eu chego em João capítulo 20. Esse momento é muito paradigmático, muito importante para a minha reflexão e para a minha devoção e para a minha caminhada com Jesus. O que aprendemos aqui em João capítulo 20. Registre-se que todos os discípulos fogem. Judas traiu, Pedro negou, os outros fugiram. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e João, o discípulo amado, são as figuras identificadas ao pé da cruz. Maria Madalena está ali, enquanto Jesus está sendo crucificado. E é Maria Madalena quem vai ao túmulo de Jesus, terminado o Shabat, porque Jesus é retirado do túmulo, da cruz, o que era algo inusitado, porque Roma não permitia que os crucificados fossem sepultados. Então José de Arimateia reivindica o corpo de Jesus para que ele seja dignamente sepultado, o que é uma afronta a Roma. Eu me lembro, não sei quantos de vocês se lembram, quando Vladimir Herzog foi morto, assassinado na ditadura militar. Os judeus não sepultam suicidas no mesmo cemitério daqueles que falecem com morte, entre aspas, natural. Os suicidas têm um outro lugar. Henry Sobel, naquela época, reivindicou o corpo de Vladimir Herzog e o sepultou no cemitério não dos suicidas, contrariando a versão da ditadura militar que Herzog havia cometido suicídio. Sobel disse, não foi suicídio. Tanto não foi suicídio que vamos sepultá-lo no lugar daqueles que não foram suicidas. O que José de Arimateia faz, reivindicando o corpo de Jesus, é algo muito semelhante. Ele diz, Roma está equivocada. O corpo deste homem não pode ficar exposto na cruz, porque aí está um inocente. E José de Arimateia vai buscar o corpo de Jesus, e Roma concede.
Isso é interessante. Roma concede. O corpo de Jesus é retirado, é guardado, está anoitecendo a sexta-feira, é Shabat e não se pode trabalhar, então o corpo de Jesus fica guardado. E as mulheres vão ao túmulo de Jesus para buscar o corpo de Jesus e prepará-lo para o sepultamento. Ungí-lo, perfumá-lo, fazer todo o cerimonial ritualístico para que o corpo seja sepultado. Quando Maria Madalena chega ao túmulo de Jesus, eu estou em João capítulo 20, o versículo 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, passado o Shabat, assim que amanheceu, encerrou o Shabat, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que é o próprio João, e ele não fala João porque é o João que está escrevendo. Então, é como se ele dissesse, Maria Madalena veio falar comigo e com o Pedro, e nós fomos até o túmulo de Jesus, e chegamos lá, e não encontramos o corpo de Jesus. Então, Simão Pedro e João voltaram para estar com os outros discípulos que estavam escondidos numa casa, amedrontados. Mas, diz o versículo 10 de João capítulo 20, que os discípulos voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. João capítulo 20, versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, Rabi, que significa mestre. Jesus disse, não me detenha, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga a eles, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Essa expressão do Evangelho é tão extraordinária, porque Maria vai buscar um corpo morto. Maria acredita que Jesus está morto. Ela foi buscar o corpo para prepará-lo para o sepultamento. E ela reconhece Jesus quando Jesus pronuncia seu nome. Aí ela identifica Jesus. Aí ela vê que não é o jardineiro. Aí ela percebe que é Jesus. Eu fico pensando que o Cristo ressurreto, ele guarda a memória afetiva do Jesus de Nazaré. O Cristo ressurreto, ele se expressa de modo muito semelhante ao Jesus de Nazaré. O Cristo ressurreto, ele preserva os vínculos de amor do Jesus de Nazaré. Maria. E essa fala de Jesus, que é pessoalíssima, né? Pronunciar um nome, Magali,
Pronunciar o nome. Num determinado momento, ela está conversando com um possível jardineiro. Mas quando ele fala o nome, toda a memória afetiva, toda a memória relacional, todo o conhecimento de Jesus de Nazaré é atualizado para esse agora, que é ele. Não está morto, está vivo. Isso aqui é muito importante para nós. Eu estou refletindo sobre isso. Me ajudem a pensar e deixe que o Espírito de Deus ative na sua consciência, no seu coração, essas relações entre o Jesus de Nazaré, o Mestre, o Senhor, na perspectiva e na característica muito semelhante aos rabinos. Hillel, Shammai, as escolas rabínicas. Eles tinham seus discípulos. E Jesus também era um mestre que tinha seus discípulos, e eles eram chamados de Senhor. Eles eram admirados, eles eram respeitados, eles eram acolhidos como autoridade. As pessoas que os seguiam desejavam aprender com eles, inclusive e principalmente desejavam ser como eles. O grande desejo de um discípulo, de um mestre, não é saber o que o mestre sabe, é ser igual ao seu mestre. Há esse ditado muito lindo dos meninos, discípulos dos rabinos, que dizia: deixe-se cobrir pela poeira das sandálias dos pés dos seus rabinos. Isto é, ande tão perto do rabino que, à medida em que ele anda, vai levantando aquele pó e você, no final do dia, está cheio do pó das sandálias dos pés dos seus rabinos, porque você seguiu de perto. Essa ideia de Maria está seguindo um rabino, Jesus de Nazaré. Mas aqui no jardim, ela não está mais diante do rabino Jesus de Nazaré, embora ainda pense que esteja, porque é assim que ela se dirige a ele. Rabi, mestre, é você mesmo? Só que agora não é mais o Jesus de Nazaré apenas, é o Cristo ressurreto. Esse é o Cristo ressurreto que vai voltar para o Pai, para a glória do Pai. Lembra como começa o Evangelho de João? O Verbo se fez Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré morreu e agora o Jesus de Nazaré vai voltar a ser Verbo. Ele já venceu a morte aqui. Já venceu a morte. Ele já tem as chaves da morte e do inferno, do Hades. Ele já declarou vitória sobre as hostes infernais. Ele já declarou vitória sobre a morte. Ele já ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a prova de que o sacrifício da cruz foi aceito no céu. Aquele que não tem pecado, a morte não consegue reter. É isso que Pedro fala no dia do Pentecostes, que Jesus ressuscitou porque a morte não conseguiu reter. Quantas vezes Jesus morresse, tantas vezes ele ressuscitaria. O salário do pecado é a morte. Mataram Jesus e ele ressuscitou. A morte não consegue segurar Jesus. Então Jesus está ali no jardim, é o Cristo ressurreto, que diz para ela: não me detenha, eu vou voltar a ser Verbo agora. Essa passagem de seguimento de Jesus à experiência do Cristo ressurreto, eu temo dizer que é uma experiência para poucas pessoas. Poucas ou pouquíssimas. Essa passagem, os discípulos em Emaús tiveram que fazer. Eles estão voltando para casa, Jesus morreu,
Jesus aparece ao lado deles, vai caminhando com eles, eles não reconhecem Jesus, do mesmo jeito que Maria não reconheceu Jesus no jardim. E Jesus fala com ele a respeito de Moisés, Elias, os profetas, a lei, esclarece aqueles 2 discípulos de Emaús, a caminho da cidade de Emaús. Eles têm na memória quem? O Jesus de Nazaré, que eles seguiram. E agora, diante de um peregrino, eles dizem: o Jesus de Nazaré morreu. Você não sabe que ele morreu? Nós esperávamos que ele ressuscitasse, ele não ressuscitou, não. Estamos voltando para casa. E enquanto Jesus fala com eles, eles dizem: o sol já vai tarde, fica aqui em casa com a gente. E Jesus aceita. Quando estão em casa, no partir do pão, os olhos deles se abrem e eles veem Jesus. Só que agora não é mais o Jesus de Nazaré, é o Cristo ressurreto. Tanto é o Cristo ressurreto que na hora em que eles enxergam e reconhecem que aquele peregrino é o Cristo ressurreto, desaparece. Sumiu. Olha que coisa mais. Eles fizeram a passagem do Jesus de Nazaré para o Cristo ressurreto. Isso é tão interessante que quando Jesus ressuscitado aparece na casa, os discípulos olham para ele, ficam assim, o Tomé não está lá, lembra disso? Tomé não está lá. E Jesus aparece de novo e diz para o Tomé: toca aqui em mim, pode tocar no meu lado, nas minhas feridas. E aí o Tomé crê também, e aí Jesus fala: agora que você viu que você crê? E diz Lucas capítulo 24, versículos 51 e 52, que os discípulos o adoraram e foram para Jerusalém, porque eles estavam perto de Betânia. Os discípulos o adoraram. Ninguém jamais adoraria o Jesus de Nazaré, um rabino em Israel. Seguiria, obedeceria, serviria, admiraria, imitaria, desejaria ser igual, mas não adoraria. Aqui, quando eles percebem o Cristo ressurreto, diz Lucas 24 que eles o adoraram. Adoraram. Fazer essa passagem do mestre admirável para o Deus a ser adorado é uma experiência para pouca gente. Eu costumo dizer nas minhas andanças por aí, Sérgio, que Jesus tem índice de rejeição quase 0. Se falar de evangélico é problema. Falar de Jesus não é. Se você souber falar de Jesus, todo mundo admira Jesus. Até quem não admira o cristianismo. O Gandhi falou isso: eu admiro o Jesus de vocês, o cristianismo de vocês é que eu não consigo entender. Mas o Jesus de vocês é interessante. Então Jesus tem índice de rejeição quase 0, até que você diz assim: só que ele é Deus encarnado, você tem que se colocar de joelhos diante dele. Não, aí espera um pouquinho. Eu gosto das ideias de Jesus, eu gosto das propostas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, amo as parábolas de Jesus. Tá, então se ajoelhe aí, adore-o, diga que ele é o seu Deus, o Deus da sua invocação. Aí é para poucos. Agora, essa fala da Maria, eu vi o Senhor, ela é desafiadora para nós, porque a partir dessa fala de Maria, eu vi o Senhor, a gente constrói toda uma tradição mística na tradição cristã. A mística cristã. Não é apenas eu creio, não é apenas eu sirvo, é eu vi. Eu vi. Há um teólogo do 13º século, mais ou menos, acho que ele viveu, o mestre Eckhart.
Ele disse que místico é aquele que viu a face sem véu. Místico é aquele que viu a face sem véu. Eu vi. Aí nós lembramos de algumas coisas que a Bíblia fala. No Êxodo diz que Moisés queria ver a face de Deus e Deus falou para ele o quê? Ninguém pode ver minha face sem morrer. O Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. O João diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas a Maria diz, eu vi. E na tradição mística, esse ver não é ver apenas ver fisicamente, eu vi o corpo. Na tradição mística, eu vi. Eu vi Jesus. Porque o Paulo, na estrada para Damasco, a Bíblia diz que ele é visitado por uma luz e ele fica cego. Mas é ali que ele vê que o Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus. Na sua cegueira, ele viu mais do que enquanto enxergava de verdade. Ele viu. O João, que disse que ninguém jamais viu a Deus, na ilha de Patmos, ele tem uma epifania e ele vê. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 1 de Apocalipse, que o João viu e ficou como morto. Porque ninguém pode ver a Deus sem morrer. Então ele ficou como morto. É muito interessante esse paralelo. Viu, ficou como morto. Esse ver a Jesus, esse ver que Jesus de Nazaré não é apenas um mestre, mas ele é o Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne. Há um teólogo franciscano, Richard Rohr, que ele escreveu um livro muito interessante chamado Cristo Universal. Pensa o seguinte, Cristo existe antes de Jesus, certo? Tranquilo para todo mundo que Jesus nasceu do ventre de uma mulher e o Cristo estava, no princípio era o Cristo estava com Deus, o Cristo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, então o Cristo é uma das pessoas da divina eterna trindade. O Cristo se fez Jesus, venceu a morte, ressuscitado, volta para o Pai. O Cristo. O Cristo da fé, como se diz na história da teologia. Esse encontro com o Cristo ressurreto é o encontro que vira a nossa existência, é o encontro que sustenta a nossa existência. Eu vi Jesus. Eu não vi com esses olhos, mas eu vi Jesus. O ressurreto apareceu para mim. Eu vi Jesus. Eu tive encontro com ele. Eu fui criado numa igreja batista. Desde a minha infância eu aprendi que Jesus... Eu contei a história do presépio já 1000 vezes. Eu sei as parábolas de Jesus, eu sei as histórias de Jesus, sei tudo sobre Jesus. Estou há quase 60 anos convivendo com Bíblia, Novo Testamento, Jesus. Só que tem um dia que esse Jesus, que é uma personagem de um livro, que tem ideias legais, que tem uma proposta existencial legal, esse Jesus, ele vira o Cristo ressuscitado. O Cristo que se fez carne, venceu a morte. Não me detenha, eu preciso voltar para o meu Pai. Esse ver a Jesus aqui, esse encontro com Jesus, que é o que na tradição fala da experiência mística, encontro com o Cristo. Eu pessoalmente acho, porque eu não sei você, mas eu estou estarrecido com essa chamada igreja evangélica no Brasil. Aliás, estou estarrecido já faz tempo com a cristianização do mundo, né?
A América Latina é um continente cristianizado, mas tem maior índice de pobreza, maior índice de assassinato. Tudo que é pecado social nós temos na América Latina de maneira exuberante. A gente tem uma sociedade cristianizada, mas ela é machista, ela é misógina, ela é homofóbica, ela é classista. A gente vai descobrindo agora que ela é racista, que ela é escravocrata ainda. A gente vai descobrindo essas coisas. E muitas dessas coisas sustentadas em nome da fé, com a Bíblia na mão. Mas não dá para entender. A única coisa que eu consigo discernir atualmente é que as pessoas manipulam as ideias do Cristo à sua conveniência. Manipulam o Jesus à sua conveniência. Mas poucas tiveram essa experiência de Maria de dizer, eu vi Jesus, e quando eu vi, eu caí como morto. Eu tive que refazer completamente as minhas concepções de Jesus quando eu dei de cara com o Cristo ressurreto. O Paulo teve que fazer isso. Passou 3 anos no deserto da Arábia estudando tudo que ele sabia do Messias. Como diz, bugou. O Paulo bugou na estrada de Damasco. Preciso voltar e preciso começar do zero. O encontro com Cristo é que faz a diferença na nossa vida e que sustenta a nossa vida. As ideias de Jesus, elas podem ser manipuladas, mas aqui a gente cai e parece estar morto. As nossas falsas ideias, elas são derretidas e dissolvidas. Se você pegar um objeto X, falta-me competência na ciência biológica agora, e colocar ao lado de um livro sobre o Sol, esse objeto pode permanecer inalterado ao lado do livro. Mas se você pegar esse objeto e colocar exposto ao Sol, aí o objeto não fica inalterado. Aliás, pode ser você mesmo. Você pode passar o dia ao lado de um livro que fala tudo sobre o Sol, e ao final do dia ninguém vai perceber nada. Mas experimente passar um dia sob o Sol e aparecer diante do Sérgio. Ele vai dizer assim, o que aconteceu com você? Não foi o que aconteceu com Pedro e João, quando disseram àquele homem à porta formosa do templo em Jerusalém, não tenho ouro nem prata, o que tenho isso te dou. O homem saiu andando. Eles foram presos, e aqueles que prenderam Pedro e João em Atos, capítulo 4, confabulando, disseram, esses caras não são pescadores, esses caras não são ignorantes, eles não são rudes. Mas eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Isto é, eles estavam expostos ao sol. Eu queria terminar pedindo, dentro do seu caminho litúrgico, que nós cantássemos novamente, bem sei. Porque é o que o Jó fala. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Essa mudança, essa ruptura na vida de Maria, né? Eu te conhecia porque eu te ouvia falar, inclusive. Mas a fala de Maria no jardim com Jesus é de outra ordem, e o testemunho que ela dá aos discípulos é: eu vi. E na tradição mística, esse ver não é ver com os olhos o corpo do ressurreto. Porque o fato de que Jesus de Nazaré, que é um ser histórico, num corpo concreto, é o Cristo ressurreto, é a garantia que nós temos de que nós também podemos vê-lo. Nós não podemos ver o Jesus de Nazaré, mas o Cristo nós podemos.
E o que Maria viu não foi só o Jesus de Nazaré. Maria viu o Cristo ressurreto. O que o Jó está dizendo, eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem, é desse aqui. E a pergunta que eu faço para você é: você consegue discernir na sua vida os momentos em que você está seguindo o Jesus e as ideias e a moral, e os momentos em que você está realmente diante do Cristo ressurreto? O lugar de Jesus na sua vida é de um mestre, um senhor, ou ele é de um Deus que você adora? Você consegue discernir o momento da sua vida em que você fez a passagem do seguimento do Jesus admirável para a adoração ao Cristo ressurreto? Essa é a experiência que nos sustenta. Essa é a experiência fundante da nossa espiritualidade. Essa é a base da nossa esperança. Essa é a nossa garantia de que nós podemos levantar amanhã. Nós vimos. Os nossos olhos da fé contemplaram. Imagino que eu poderia encontrar Maria e falar assim: Maria, também vi. Aquilo que você viu no jardim, 2000 anos depois, eu também vi. O mesmo Espírito que fez você ver, 2000 anos depois, também me fez ver. E do mesmo jeito que ele mudou a sua vida, 2000 anos depois, mudou a minha vida. A minha oração é que a cada momento, cada instante, os nossos olhos sejam abertos e nós vejamos. Eu vi o Cristo ressurreto. Minha oração é que a nossa caminhada com Jesus não seja uma caminhada com as ideias de Jesus, mas que o sol nos afete e nos transforme. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém.